Olá, amigo ouvinte da Rádio Brasil de Fato, do nosso programa Sarau do Tempo Livre. Aqui o locutor Sérgio Lima, como sempre, trazendo aqui dois Pedros. Permite fazer a brincadeira, o Pedro Precisa e o Pedro Gacindo. Salve, amigos. Dão aí um salve para o nosso amigo ouvinte em casa. Salve, galera, todo mundo que está ouvindo aí a gente. Prazer estar aqui, Sérgio, falando contigo, com o meu grande irmão, Pedro Precisa, que eu estou vendo ele ali, matando um pouquinho a saudade, que a gente mora um pouquinho longe. Salve, salve, boa noite, Sérgio. Boa noite, meu amigo Pedro Gracindo. Obrigado por esse convite maravilhoso. Sempre bom novas interações e interagir com meu amigo Pedro Gracindo é sempre um prazer. A gente que se vê tão pouco, né, por conta dessa distância geográfica, mas estamos sempre conectados um na carreira do outro. Você está falando de onde, Pedro Precisa? Só para a gente entender. Eu estou no Rio de Janeiro, Humaitá, mais precisamente. E você, Pedro Gracindo, está onde? Eu estou aqui na Serra, moro aqui na divisa, né, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Moro em Minas e trabalho no Rio. Então, estou aqui na região de Visconde de Mauá, estou na minha casa no momento, fico aqui em Bocana de Minas e trabalho ali do outro lado, lá do Carioca. A gente é uma região de fronteira aqui. Quem não conhece, vale muito a pena conhecer Mauá, um lugar muito, muito especial. Verdade, né? Mais um lugar paradisíaco no Rio de Janeiro, Minas, né? Como você falou, né? O acesso é ali pelo Rio de Janeiro, né? A gente chega, assim, pelo menos o acesso principal de carro é pelo Rio de Janeiro. E tudo que o Pedro Gracindo eu posso afirmar que é muito verdade, porque eu sou um cara também apaixonado por essa região. Eu conheci um pouco antes de conhecer o Pedro, mas depois que eu conheci o Pedro Gracindo, eu conheci mais profundamente a região de Visconde de Mauá e virei frequentador. Uma coisa bacana também, né? O Brasil tem nessas vivências de montanha, mas o campo, assim, né? É uma parte gostosa do turismo, né? Do Brasil. Também, né? É um lugar Pedro, como de. é que Pô, tá aí? o interior do Brasil é um lugar de pessoas especiais também, né? É uma gente muito legal Sim, também. Muito, muito, muito legal estar aqui. é verdade. A gente está acostumado a capital, né? Mas o interior também tem um charme, né? Tem um jeito de ser. Tem uma música do Pato E Fu que eu Pedro, como é que adoro. Oi, desculpa, eu tô falando só que tem uma música do Pato Fu que eu adoro, que fala, que diz um trecho que, né, diz que vai diminuindo a cidade, vai aumentando a simpatia. Né? Quanto menor a casinha, mais sincero bom dia. Essa canção é de quem? Do Pato Fu. Pato Fu. Eu acho que Legal. eu acho que é provavelmente do John ou da Fernanda, ou provavelmente dos dois juntos, alguma coisa assim. Entendi. Legal. Cancioneiro brasileiro cheio de sabedoria, né? Demais. Beleza. E como é que está o seu momento atual, Pedro Gracindo? Aí, conta um pouquinho para a gente de como anda a sua carreira. Cara, eu tenho mais ou menos quase 10. São 9 anos, né? Vai fazer 10 anos que eu saí do Rio de Janeiro. Tinha uma carreira muito. Extremamente ligada ao teatro, né? Mas também a música sempre presente. Estava acostumado a fazer no teatro trabalhos também muito ligados à música, né? Além de ser ator e ter uma ligação muito forte com o teatro sempre. E fazendo, né? Aquela carreira de ator não é fácil, né, cara? Então, fazendo milhares de coisinhas e tal, tava muito bacana até. Mas eu fui criado aqui, em Mauá, e eu sempre tive o sonho de voltar, de alguma forma, para cá. Então, há uns 15 anos atrás, eu comecei a desenhar essa ideia de, caraca, mas como é que eu vou para Mauá se eu preciso de público, né? Se eu trabalho com público, não tem ninguém lá para, né? Aqui é um lugar muito pequeno, né? Hoje em dia a gente está girando mais ou menos 7 mil habitantes aqui na região toda. Então era muito difícil essa questão.
E aí fui fazer um trabalho em Portugal, no interior de Portugal, de teatro, e vi uma coisa que eu não vi aqui no Brasil, assim, o teatro feito no interior, por pessoas que estavam totalmente fora ali do eixo principal, né, distante da televisão, e vivendo o teatro muito intensamente, vivi aquilo ali, participei desse processo, fiz o espetáculo, voltei para o Brasil com o espetáculo, e já em Portugal falei, cara, queria muito fazer alguma coisa parecida, eu acho que minha chance de ir para Mauá é assim, né, eu vou tentar criar um universo lá de teatro e que eu possa fazer arte, né, de verdade, tal, sem concessões, né, porque a gente acaba negociando, essa é a parte difícil, eu acho, para mim, negociar a nossa loucura, né, a gente vende um pouco a nossa loucura, então a gente tem que pagar o aluguel, tem que pagar as contas e acaba escolhendo trabalhos artísticos, não exatamente só porque você quer, mas você tem que fazer o que está sendo apresentado ali para você, esperando, Pedro sabe bem o que eu estou falando, esperando o trabalho, né, falei, cara, vou tentar empreender nesse sentido, então vim para cá, eu e minha esposa, que é tudo 50% mesmo, somos totalmente parceiros, e fizemos um teatrinho aqui em Mauá, então estou nesses 10 anos nesse processo, né, de formiguinha mesmo, de abrir ali, né, a trincheira e está desbravando mesmo, né, e aí hoje em dia a gente está começando a colher esse resultado, chama Vale Criativo Teatro, quem quiser conhecer aí, dá uma gulgada, é muito lindo, é um teatro aqui no meio do mato, e a gente achou que teria dificuldade de ter gente, né, aqui a gente dá aula de teatro e recebe espetáculos, faz eventos e tal, ligados ao teatro e à música, a gente achou que teria dificuldade de pegar o público daqui e tal, e hoje em dia, cara, agradeço muito a comunidade de Mauá, porque é quem tá ali consumindo, né, aquilo ali, consumindo arte, tá sempre ali, a gente nem atinge o turista, na verdade, virou o teatro daqui, do povo daqui. Então, basicamente, hoje em dia, eu acordo e vou lá pro teatro trabalhar, que me deixa muito feliz, que sempre foi um sonho, quase uma utopia para mim, né? E hoje em dia eu tô pisando ali nesse sonho todo dia, tô vivendo esse sonho todo dia. E aí, Mauá também abriu muito essa conexão com a arte para mim, de liberdade, né? Caraca, então agora eu posso fazer o que eu quero, né? Inventar o que eu quero fazer, inventar o meu dinheiro também, de uma certa forma. E aí daí nasceu os Trutas, né? Na banda Os Trutas, que eu encontrei, começou aqui quando eu encontrei um outro maluco aqui em Mauá também, com uma história muito parecida, o Leandro Sotomayor, que, pô, é uma figura clássica aí do rock, uma enciclopédia do rock, e a gente ficou amigo aqui, ele tem um bar que também é um espaço cultural, chama Casa Beatles, é um museu dos Beatles, assim, quem tiver em Mauá vale muito a pena conhecer, o lugar é muito legal. E a gente se juntou e falou, cara, a gente tem que fazer uma banda, não sei o que a gente vai fazer, mas a gente tem que tocar junto e tal. Eu gosto muito de Beatles, né? Quando eu vi ali a Casa Beatles, fiquei emocionadíssimo, porque falei, cara, não acredito que no meu lugarzinho abriram a Casa Beatles. E aí conectamos, e Mauá tudo é truta, né, cara? Patê de truta, sei lá o que de truta, cachaça de truta, tudo é de truta. E eu e o Leandro, a gente adorava, a gente ficava brincando disso, e o Leandro falou, pô, cara, tem que ter a banda, só falta a banda, os Trutas. Então a gente acabou inventando essa banda que acabou, às vezes, para muita gente, né, que não sabe disso, ganha um outro sentido, essa coisa, essa gíria paulista, né, dos Trutas e tal, mas nasceu dessa coisa do peixe mesmo, aqui de Mauá, né, das águas geladas, das trutas. E a gente falou, cara, mas o que a gente vai tocar? E aí eu compunha algumas canções lá para o teatro, para os espetáculos que a gente fazia, principalmente com as crianças e tal, e o Leandro era muito fã, muito entusiasta disso, e aí ele falava, cara, vamos tocar essas músicas, e aí a gente entrou um pouco nessa ideia de falar, cara, eu acho que a gente tem que falar sobre o que a gente está vivendo aqui, né, muito lindo esse encontro, assim, com o interior mesmo, né, com Mauá não é nem uma cidade, é uma vila, né, então essa coisa de sair do centro, né, dos grandes centros e vir para um lugar pequeno, onde você tem mais contato com as pessoas, com a natureza, acho que a banda tem que falar disso. E aí nasceu um pouco o mote da banda, nasceu muito daí, né? Assim, 80% das nossas músicas falam sobre isso, assim, sobre Mauá e sobre estar aqui, sentir esse lugar, né? Assim, e a gente é uma banda de rock mesmo, clássica e tal, baixo, batera, duas guitarras, mas falando um pouco disso, assim, a gente brinca que a gente está nesse
mote do rock rural, né? Que a gente é muito rock, mas cheio de lama aqui. Então, hoje em dia, cara, minha vida, assim, na arte, a gente tá muito feliz com os Trutas, né? A banda ganhou uma proporção muito legal, a gente nasceu com uma brincadeira, uma vontade de estar junto ali. Hoje em dia é muito lindo, as pessoas cantam as músicas aqui, né? Em Mauá, virou, assim, a gente fica muito feliz, a gente fala, caraca, tudo que a gente queria era estar tocando, né, junto em Mauá. Então, estamos sempre tocando aqui e também ganhando outras águas, né? Também é super legal. Esse mês a gente vai tocar lá no Cariri, a gente toca em Juazeiro do Norte. Então, os Trutas está com uma agendinha muito legal, assim. Teve agora também um tributo a Elis Regina, que a gente acabou de fazer, foi muito bacana. A banda tá aí com tudo. Então, basicamente, tô nessa hoje. Você falando, deu vontade de ouvir aí o som, o tipo do som dos Trutas. Você trouxe alguma coisa? Vamos mostrar pra gente? Tô com um violãozinho aqui, né? Posso tocar qualquer coisa. E, pô, tem lá no Spotify, em todos os streams, YouTube, Instagram, segue lá, gente, os Trutas Mauá. Tocar uma música que dá nome ao primeiro disco, representa muito essa ideia que eu falei aí da banda, da gente falar sobre as coisas daqui. O nome da música é Gosto Daqui. Gosto daqui, gosto demais. Acho que aqui eu posso até encontrar a paz. Posso pensar sobre existir. Desde menino que eu olho pro céu e penso que a gente tanto faz pra tentar chegar em algum lugar que a gente nem sente o tempo de tudo que vem e tudo que vai. Mais uma vez, se encantar, tudo é igual, o que muda é o nosso jeito de olhar e estar aqui e encontrar um jeito de sentir o gosto que o mundo tem, que a vida dá. Isso aí. Legal, muito legal, muito bom. Muito bom mesmo. Massa. Acho que é por isso que está dando certo, né? Porque é muito vocês, né? Assim, né? É uma coisa bem autobiográfica, né? Mais explícita, né? Acho que é muito por aí, cara. E quando a gente fala da gente, a gente está falando de muito mais gente do que a gente pensa, né? Não é só da gente. Então a gente foi percebendo aqui, a gente recebeu uma coisa super linda outro dia, porque essa música, especialmente no show, o pessoal canta assim junto à letra, porque eu acho que se identifica muito, né? Depois o refrão fala: sentir o gosto de todas as coisas junto com ela, perto de mim. Abrir o peito, a porta e a janela, pensando nela enquanto ela pensa em mim. E aqui também é um lugar muito dos casais que vêm juntos para cá tentar. Eu sou um filho disso, né? Meus pais vieram para cá em 80 e pouquinho, para tentar ter uma vida legal assim junto, e eu acho que as pessoas se identificam muito com isso, assim, com essa fala, né, não é só a gente que veio para cá e tentar buscar uma vida melhor, é muita gente como a gente que está aqui, assim, hoje. Que legal, muito legal mesmo. Um pouquinho me lembrou o pessoal da Banda do Mar também, né? Que o Marcelo Camelo e a esposa dele lá, quando eles ficaram juntos, eles fizeram a Banda do Mar, né?
que é um som... Verdade, muito bom, inclusive, muito legal. Foi pouca coisa, né? Mas é bem bacana, bem bacana. E você, Pedro Precisa, conta para nós aí o que você anda aprontando pela vida musical. Nossa, é muito legal ver o Gracindo falar, porque a gente se encontrou num momento muito específico da vida, né? A gente se conhece de um trabalho que a gente fez. Na verdade, a gente já se conhecia meio de se ver, assim, nos lugares. O Gracindo tocou na banda do meu irmão, né? Há muitos anos atrás, a banda de forró. E a gente se conheceu num trabalho como ator e músico, né? Era uma série, passou no Canal Brasil na época, Meus Dias de Rock. E a gente se conhecia, tinha que ficar tocando durante vários dias, então a gente se conectou musicalmente e pessoalmente muito forte. E eu acho que eu acompanhei todo esse trajeto do Pedro, essa trajetória de mudança dele para Mauá, assim, e tudo. E também foi uma virada na minha vida, nesse mesmo momento, de forma completamente diferente da dele, né? Porque eu continuei aqui na cidade, eu continuo no Rio de Janeiro, mas apesar disso, eu também fui abandonando essa vida de ficar esperando o trabalho de ator surgir, porque eu também fiz séries e tal, trabalhava assim, dessa forma. Mas eu fui caindo primeiramente, para um lado de produção musical. Primeiro, eu trabalhei muitos anos com o Jorge Salma, né? Que é um artista aqui do Rio, compositor, cantor, ele é ator também. Eu produzi 3 álbuns dele. E sou filho de produtor musical também. Meu pai trabalha com trilha há muitos anos, então já tinha feito assistência para ele em diversas situações. Então, uma hora, a produção musical começou a me chamar muito fortemente. E há alguns anos, assim, pós-pandemia já, eu comecei a trabalhar na Arpex, que é uma empresa de produção musical aqui no Rio de Janeiro muito forte, assim. Então a gente atende a produtos desde meu carro-chefe lá, por exemplo, eu trabalho com a produção do Caldeirão com Mignon, né, que é um programa semanal na Rede Globo de alto alcance, né, um programa de entretenimento muito muito forte aqui no Brasil. E outras coisas como séries de televisão. Agora estamos fazendo O Amor da Minha Vida, que é na Disney, né? Enfim, e diversas outras séries que eles fazem lá, Senna, por exemplo, enfim. Então eu fui enveredando muito para esse trabalho de produção musical e realização, e de uns anos para cá eu comecei a sentir muita falta de estar no palco. Então eu comecei a compor bastante e começar a entender que realmente eu não consigo viver sem estar no palco. Então eu esperei durante muitos anos, desde o final da minha banda Dona Joana, que acabou em 2015, desde o final da banda, que era um trabalho autoral que eu tinha e tal, e que eu acreditava bastante, participei de muitos projetos musicais, né? Tive Primavera nos Dentes, que era de releitura de Secos e Molhados, né? Com a Duda Braque, Paulo Rafael, Charles Gavan. Mas eu queria fazer uma coisa que eu tivesse na frente e que eu conseguisse ter o meu discurso. Então, desde o ano passado, eu gravei meu disco, eu estou com o meu disco pronto para ser lançado. E numa tentativa de conseguir de angariar público e conseguir tocar nos lugares, né? Porque é muito difícil você sair chegando com um repertório autoral na cidade, né? Assim, é bem complexo. Então, desde o ano passado, eu comecei a fazer um show também cantando o repertório de Erasmo Carlos. Inclusive, daí que veio meu nome, Pedro Precisa, porque até o ano passado eu chamava Pedro Coelho. Isso também foi uma mudança muito, muito drástica, assim, eu mudei de nome, né? E o nome do show é Pedro Precisa Cantar Erasmo. Eu circulei com ele até o sul do Brasil, fiz São Paulo, Curitiba, Blumenau, Porto Alegre. Mês passado, agora pouco mais de um mês, eu fiz lá no Teatro de Visconde de Mauá, do meu amigo Pedro Gracindo, no Vale Criativo. Foi uma apresentação muito especial. Então, eu tenho circulado com essas coisas, paralelamente a isso, fazendo esses trabalhos de produção de audiovisual, no Caldeirão. E esse último mês, agora, eu fiz 2 trabalhos muito, muito bacanas, muito importantes, que foi a direção musical
do prêmio PTR, que é o prêmio de produtores de teatro aqui do Rio de Janeiro, e fiz a direção musical junto com os meus amigos do Primavera nos Dentes do prêmio Grande Otelo de Cinema. Isso foi agora, a gente se apresentou semana passada, foi transmitido para todo mundo, né? Porque foi no YouTube. Então, teve no YouTube, no Globoplay, enfim. Então, eu estou agora, nesse momento, mandando projetos para conseguir fazer um lançamento decente, porque a gente está nesse mundo de 10 mil lançamentos por dia, né, nas redes sociais. Eu falei 10 mil, mas eu acho que são 100 mil, na verdade. Lançamentos por dia nas plataformas digitais. Então, você criar uma relevância é bem complexo e precisa de dinheiro, né? Então, eu estou nesse momento escrevendo projetos e meu disco vai sair em breve, ainda esse ano, com certeza. E continuo circulando com o show, cantando Erasmo. Agora eu tive que dar uma parada durante esses meses de produção para os prêmios que eu acabei fazendo a direção musical, mas em breve estou voltando aí para a estrada e fazendo mais show. E meu disco vai sair em breve também, é isso. Estou exatamente nesse momento de reconfiguração de carreira, né? Sim. E antes, o seu nome artístico era qual? Era Pedro. Então, essa história do nome eu posso falar brevemente por ela. Eu assim, né, meu nome e último sobrenome, que é aquele nome da escola, assim, era Pedro Miranda. E eu, era muito feliz com esse nome até o dia que eu fui fazer meu primeiro cadastro de ator na Globo. E aí já tinha o Pedro Miranda lá cadastrado. E depois a gente até ficou amigo, que é o Pedro Miranda, cantor de samba aqui do Rio de Janeiro, foi casado com a Teresa Cristina, do Grupo Semente. Enfim, ele é um cara super relevante aqui do Rio de Janeiro, assim, no samba e tal. E um grande cantor, né? Então eu tive que mudar de nome. Aí eu passei a usar Pedro Coelho durante muitos anos. Fui muito feliz com esse nome também. Mas aí as crianças adoram, né? O filho do Pedro pode afirmar, inclusive. As crianças adoram, né? Porque eu sou aquele tio Pedro Coelho. Aí lançou o filme da Disney, Pedro Coelho, né? Tem o 1 e o 2. E aí, cara, eu sumi do Google, né? E aí estava tudo certo com o trabalho de produção, sumi do Google. Também não era tão importante assim. Mas desde o momento que eu resolvi investir na minha carreira cantando e compondo e lançando disco e fazendo trabalho, eu resolvi que eu tinha que mudar de nome. E aí, depois que eu fiz esse show cantando Erasmo, eu achei que esse nome poderia abrir portas para novos projetos e eu realmente preciso de muita coisa. Eu pensei até que eu poderia começar cantando uma música que, enfim, eu já tinha terminado de gravar meu disco inteiro, assim, e um grande amigo meu, talvez meu maior parceiro, que é o Gui Stutz, que é da minha banda Dona Joana, ele me ligou um dia e falou: cara, eu adorei esse lance do seu nome e fiz aqui um começo de música aí. Aí eu terminei a música, gravei, e ela vai abrir o disco. E eu vou tocar ela aqui, então. Pedro precisa preparar sua parada paralela para poder se preparar para passar na passarela. Pouquíssimo tempo para perder. Pedro precisa preparar sua parada paralela. Pedro precisa preparar sua parada paralela. Possivelmente, paralelamente à sua profissão, produzindo, programando para a programação.
Pedro praticamente só pratica pra apresentação, parando pra passar café para aguentar a pressão. Preciosíssima, pausa trombão. Pedro precisa preparar sua parada paralela. Pedro precisa preparar sua parada paralela. Pedro precisa preparar uma palavra de presente para a plateia produzir um aplauso bem potente, sem ponderação e sem querer ser prepotente. Pedro só precisa Pedro precisa estar contente. Aê. Muito legal. Muito bacana, muito interessante. Essa música me lembra, essa onda me lembra Tangos e Tragédias, né? Pedrão se amarra, Tangos e Tragédias. Teatro. Ah, você falou do teatro? Tem um espetáculo muito famoso, né? Tangos e Tragédias, que os caras ficaram 30 anos, eu acho, né? Pedrão, mó fã. Eu, Dona Joana também, cara, essa banda que o Pedro tinha, que, pô, os melhores canjos da minha vida, cara. Gostava muito, muito legal. Os caras. Vocês vão fazer show, não vão fazer show? A gente vai fazer show agora, cara. Sábado, dia 9 de agosto, a gente vai fazer um. Desculpa, eu tô meio gripado, tá? A gente vai fazer um show agora no sábado no Ladeira das Artes, aqui no Rio de Janeiro. Um reencontro, né, dessa banda que eu amo de paixão e que me ensinou muita coisa. Me ensinou muita coisa sobre palco, sobre vida e sobre relações também, né? Banda é uma coisa muito... Você acaba ganhando muita intimidade, né? As pessoas viram sua família, né? E aqui a galera, tipo, realmente, assim, virou uma família mesmo, assim. O Gui tem 4 filhos, né? Tipo, todos me chamam de Dindo. A Renata, tipo, as 3, tinha uma banda, tinha 3 backing vocals, as 3 engravidaram ao mesmo tempo. Enfim, é uma coisa muito família mesmo, assim. Bacana. O Pedrão participa do nosso segundo disco, né? Tem a participação dele no disco, né? Na música Três Coxinhas, uma música do Biltre, inclusive, da banda Biltre aqui do Rio de Janeiro, que a gente regravou. E o Pedro nos presenteou com essa participação na Rabeca e risadas em uma das canções também, que ele foi lá dar umas risadas e cantar com a gente. Legal. Você estava falando aí de um espetáculo do teatro, Pedro? A gente, pô, a nossa conexão vem muito por isso, né, cara? A gente faz as mesmas coisas, assim, a gente é muito envolvido, e até próprio dentro do teatro é um mundo, né, cara? Cabe tudo ali, e dentro desse mundo do teatro a gente é parecido também, né? A gente tem essa coisa da música, muito presente, assim, o teatro mais físico, né? Pedro sempre teve essa onda, o pessoal da Intrépida, né? Assim, essa Dona Joana tinha essa onda também teatral, a banda, assim, a música nunca foi muito dissociada, né? Então a gente conversa muito sobre isso. Aí tem um espetáculo que é uma paixão nossa, que é o Tangos e Tragédias, que são essas coisas raras que acontecem no Brasil, de ficar 30 anos em cartaz, né? O espetáculo era uma coisa, era realmente um espetáculo. Engraçado que outro dia eu estava vendo com o pessoal aqui no teatro um vídeo de Tangos e Tragédias. Cara, como é bom, e com música, né? Esse teatro festivo com música, a gente gosta muito. Legal. O teatro me parece uma arte bem engajada, né? Sempre muito dos grupos, né? Todas as trupes ou grupos, né, teatrais que eu vi, né? Eles tinham sempre quase uma coisa... o líder, né, e a própria proposta, né, em si, né, o Brasil, né, houve várias, né, experiências, né, teatrais, o Zé Celso Martinez, várias pessoas, né, que, vamos dizer assim, foram núcleos de formação, né, de atores e ao mesmo tempo de uma arte engajada, né, em lutar aí contra a opressão, né, e o domínio, né, nosso país. Por isso é tão importante o trabalho que o
que o Pedro tem feito aí em Visconde de Mauá, porque é uma manutenção disso, assim. Tanto você vê que loucura, assim, o Pedro está exatamente, né, num caminho oposto ao que o mundo está propondo, que é cada vez mais uma individualização das coisas. E, como eu estava falando, as bandas estão acabando, né? Tipo, e ao mesmo tempo também os grupos de teatro também, assim. Eu lembro que quando eu era jovem e eu fazia faculdade de teatro, né, as companhias tinham apoio, fundo de amparo, então as companhias estavam em alta, a Companhia dos Atores, a Companhia dos Atores de Laura, enfim, e diversas outras companhias aqui no Brasil. O Lume persiste até hoje no interior de São Paulo, o Grupo Galpão, assim, né, que são alguns que persistiam, mas vários outros eu vi acabando, assim, por conta de falta de verba, por conta de falta de investimento e por conta de as pessoas não conseguirem mais se relacionar, né? Eu acho que é uma coisa também essa onda de ansiedade que a cidade traz e as redes sociais ao mesmo tempo, e até questões muito políticas também, né? Que separou muita gente também. Mas eu acho que esse movimento que o Pedro faz ali numa cidade do interior, ele é incrivelmente importante. E hoje em dia, muito mais importante ainda por conta de ser esse caminho contrário, assim, né? De ser esse caminho que cresce também, mas cresce em outro tipo de progressão, né? Legal. O teatro é uma coisa, cara, que realmente para você fazer hoje em dia, assim, quem tá, né, fazendo teatro é muito amor, né, cara? Então aqui eu me questiono muito sobre isso. Falo assim, o quanto a arte quando a gente quer que ela seja profissão, não ofício, mas profissão, o quanto ela não atrapalha a gente, né? Porque eu acho que todo ser humano tinha que fazer teatro, tinha que saber tocar um instrumento, simplesmente porque é bom, cara. No caso de tocar um instrumento, pô, eu digo que assim, eu não tenho solidão, não tenho tristeza profunda, depressão, porque tem um instrumento, assim, Então, hoje em dia, né, a pessoa virou, sei lá como é que fica, zapear aqui o negócio, né? Quando você não tem nada para fazer, mas pra gente sempre foi o instrumento, né? Somos aqui, os músicos são aqueles caras que o pessoal tá conversando e você tá aqui mexendo. É muito bom, assim, saber tocar um instrumento. Eu sempre falo isso muito pros meus alunos, assim, cara, aprendam a tocar um instrumento. Ah, mas eu tenho 58 anos. Tá ótimo, é agora, então você vai aprender a tocar, maravilhoso. Porque não só é legal tocar, mas aprender é muito massa, assim, você, né, tá nesse processo, assim. Então, muito importante, o teatro, cara, qualquer arte, né? Então, assim, o teatro é um exercício de empatia, né? Você se colocar no lugar do outro, assim, nada mais empático que o teatro. Então, quando você junta ali uma turma de teatro, acabam-se os preconceitos, né? Acabam-se os olhares, todo mundo vai percebendo como é igual. Então, acho que se todo mundo fizesse teatro, realmente o mundo seria muito melhor, né? Então, acho que a arte ela não tem que estar só no lugar do então vou lá pagar para ver. E aí, uma coisa muito importante que o Pedro falou, apontou, né, cara, das companhias acabando e tal. É muito difícil fazer cultura sem subsídio. Não se paga, cara. Não se paga. Você não paga um espetáculo com 40 bailarinos, 20 atores, 3 contra-regras, diretor de palco, iluminador, assistente, toda uma equipe de direção, sabe, de figurino, costureira. É muita gente, cara. E aí você vai fazer o quê? Vai vender um ingresso a R$20 para 100 pessoas? Você faz essa conta aí e não paga nem, né? Não paga nem o lanche da galera. Então, realmente, a gente precisa, e eu acho que a pandemia ensinou isso um pouquinho pro povo brasileiro, de falar, a arte não é fundamental, né? Eu tenho que comer. Médio, cara, você tem que comer e a gente pira também, né? A gente pira, a gente realmente, aquela música do Titãs é a coisa mais genial que já escreveram, assim, né? A gente não quer só comida, assim, a gente precisa se divertir, né? A gente precisa celebrar, senão para que viver, né, cara? Então a arte é muito importante, assim, é fundamental, sabe? É fundamental a gente ter acesso à arte, né? Então as pessoas têm que ter acesso, tem que ter acesso. Esse tema, porque é um tema que a gente sempre aqui debate bastante aqui no nosso programa, porque, né, eu sou daqueles que são apaixonados pela arte brasileira em si, assim, né?
O Brasil é um país continental, né? Tem tantas culturas diferentes. Se a gente ficar consumindo música brasileira, só a música, você passa o dia inteiro ouvindo músicas e vários tipos de sons e vários tipos de lugares diferentes. Aqui nesse programa eu tenho tido essa experiência, né, de com o programa assim mais, vamos dizer assim, feito de forma remota, né? Permite eu falar com o cara do Amapá, de Roraima, sabe, de fora do Brasil, porque tem muito artista brasileiro fora do Brasil para poder sobreviver, que aí você estava comentando há pouco, né? Então, eu só ia fazer uma provocação, né, de vocês poderem falar também, vocês que são homens da produção musical, teatral, né, e engajados, né? Por que será, né, que nos últimos tempos, né, ser artista ficou símbolo de ser, vamos dizer assim, usurpador do dinheiro federal ou do governo, né? Eu queria entender um pouco isso, porque tenho 56 anos, né? Eu era admirador e sempre fui muito venerador dos artistas, né? Me sinto artista também, mas era tamanha a minha, vamos dizer assim, o meu sentimento de prazer de estar vendo alguma coisa, alguma experiência artística, por qualquer que fosse, que eu tinha um maior respeito. E eu sinto que figuras, né, públicas recentes estão desrespeitando figuras importantíssimas do nosso cancioneiro brasileiro, da nossa arte brasileira, né? E ficou desse jeito. Então, eu queria um pouco que vocês falassem um pouco de como vocês veem esse momento, né? Porque é um momento muito delicado que o Brasil está vivendo, né? Está polarizado politicamente, tá essa coisa de que Lei Rouanet, aí fica usando, umas conversas absolutamente rasas, né? Que não chega nem à página 2 do livro, né? Então, eu queria um pouco ouvir vocês aí. A minha ideia era só provocar. Eu posso falar assim, que eu sempre vejo de vários ângulos diferentes todo esse cenário. Assim. Que é um ângulo raso que é simplesmente simples falta de informação, né? A pessoa realmente não sabe do que está falando e quer emitir uma opinião, e tem essa coisa que as pessoas querem opinar sobre tudo e realmente não tem menor conhecimento de causa para falar sobre como funciona uma lei de incentivo. E como o Pedro falou, essas leis de incentivo, para além da lei de incentivo, ou mesmo as leis de fomento, elas são importantíssimas porque, como o Pedro falou, às vezes a arte não se paga. E muita coisa além da arte não se paga. Né? Tipo, a saúde não se paga. O governo tem que interferir na saúde, o governo tem que interferir na educação, o governo tem que interferir em diversos setores, né? O incentivo ele tem que ser para esporte, ele tem que ser para arte, ele tem que ser para diversas coisas. Assim como o Graciano falou que todo mundo devia fazer teatro, todo mundo devia fazer esporte, todo mundo devia fazer, né? São outras coisas. Então, assim, para além desse lado da informação, eu sempre tento também fazer um pensamento de autocrítica, que é também assim, né? Tem um vídeo do Gil que volta e meia viraliza, falando sobre que a arte ela não tem que ser, estou tentando lembrar a palavra que ele usa, mas é uma coisa, não é extraordinária, a arte é uma coisa ordinária, é uma coisa que todo mundo tem que ter acesso, e não, né, quem faz arte não é melhor porque faz arte, né? Afinal de contas, todo mundo deveria fazer. A gente que tem isso como ofício, a gente escolheu isso como ofício, a gente sabe que a gente vai ter que lidar com muitos não, a gente sabe, como qualquer outra profissão, a gente sabe que a gente vai ter que lidar com coisas burocráticas, porque só ser artista é para muito pouca gente, assim, é tipo na mesma proporção de, sei lá, você ser um jogador de futebol milionário e você vai ser um artista milionário, a proporção deve ser quase a mesma, assim. Então, eu não penso arte para fazer sucesso, coisa assim, eu penso porque realmente para mim é uma necessidade de estar vivo. Então, assim, eu acredito que a maioria das pessoas que trabalham com arte tem essa mesma necessidade. Então, quem não tem conhecimento de causa para falar, só quer emitir uma opinião. Enfim, não sei se eu me expressei bem, mas acho que é mais ou menos assim. Não, cara, muito por aí.
Eu acho que é muito por aí. Ficou demonizado, né? Foram demonizando e aí virou uma corrente de aquela coisa sem fio, né? Sem limite, que as pessoas vão. E aí fica difícil quando você vai argumentar qualquer coisa, porque já está na frente, já é uma decisão, né? Não, eu aprecio essa coisa da Lei Rouanet, eu acho muito engraçado. Não, a Cláudia Raia, eu gosto que é sempre a Cláudia Raia, tadinha da Cláudia Raia. Cara, a Cláudia Raia é uma pessoa incrível, que fique bem claro. Assim, eu não posso falar por ela, mas eu tenho certeza que ela já ganha o dinheiro dela. Então, quando ela faz uma produção de teatro, por exemplo, eu não tenho dúvida que ela e todos esse tipo de artista que está lá muito no mainstream, né? Esse que o Pedro falou, né? Que virou Neymar, virou jogador de seleção, digamos assim. Todos eles, quando pegam uma Lei Rouanet, eles não pegam dinheiro para eles. Não é o Gilberto Gil que ganha 4 milhões para fazer o show dele. Ele ganha 4 milhões para pagar os técnicos, né? Uma galera, cara, o pessoal da faxina, sabe? Do pesado, assim, é uma galera. Então eu falo assim, cara, vocês acham que teatro se faz como, cara? E quem varre? Quem limpa? O ator é uma pessoa naquela cadeia. E eu tenho certeza que ela deve abrir, sabe assim, ela não quer ganhar o dinheiro dela, ela quer fazer a coisa acontecer, né? Então é muito importante, a economia criativa dá muito dinheiro, retorna imposto, né? Esse retorno é enorme, então é um investimento do governo, né? É importante falar isso. E um parênteses em relação a isso, que é assim, né? Muitas... deu uma travada aqui. Bom, um parênteses em relação a isso é que, às vezes, as pessoas esquecem também que os trabalhos gerados por esses projetos não são empregos, são trabalhos. Então, a gente precisa deles, porque eles vão ter um tempo de duração, eles vão acabar, e a gente vai precisar de um outro projeto. Então, esses projetos nunca podem parar, porque a galera vive de um projeto atrás do outro, não tem uma estabilidade, não tem uma carteira assinada, não tem muitos direitos. Então, assim, é uma roda que precisa girar o tempo inteiro, a roda da arte. Entendeu? Ela tem que estar girando o tempo inteiro. Isso que você falou é importantíssimo, né? Eu sinto que uma frase que eu mais admirei assim, dos últimos tempos é do Humberto Eco, né? Ele falou: a internet deu voz aos idiotas, né? E eu acho que muito dessa decisão, eu tenho que falar, eu tenho que saber, passa um pouco pela internet. Ela é maravilhosa, nós estamos fazendo isso aqui graças à internet, mas muita gente, né, ficou nessa ignorância, como você, Pedro Precisa, falou, né? Eu achei muito importante a gente revisar um pouco isso. E uma coisa que você falou, Pedro Gracindo, já foi feito, né, projeções de cada R$1 investido em cultura, você ganha 3 a mais, porque tem o vendedor de pipoca na rua, tem o cara do estacionamento que está estacionando o teu carro. Então, isso gira uma economia financeira muito importante, né? Então, tem que parar com essa ignorância, né, dessas pessoas ignorantes que nos administraram, né? Eu fiquei com vergonha alheia quando o pessoal da Rede Globo, no período da morte do João Gilberto, chegou para o presidente da República e perguntou: e aí, né? João Gilberto faleceu, né? É um cara importante, né? Ou seja, o sujeito não conhecia nada de João Gilberto, nada, entende? Então é uma vergonha alheia. Eu fiquei com vergonha do meu presidente da República não conhecer quem foi João Gilberto. É um cara sensacional para a música, importantíssimo, né? Influenciador de Caetano, de Gil, de tanta gente importante, né? E o cara não sabe quem é João Gilberto, né? Então é de uma ignorância, né? E é esse mesmo sujeito que fala lá: o filme Ainda Estou Aqui ganhou Lei Rouanet. Lei Rouanet não pode ser usado em cinema, imbecil. Desculpa a palavra, né? Mas é isso. É isso. Imagina, né? O Walter Salles é um cara que, assim, realmente dinheiro não é o que ele precisa, né? Dinheiro público, todo mundo sabe disso. E a gente chega num buraco muito profundo, né? Porque a gente conversando aqui, a gente vê como é ridículo, né? Mas aí vem essa coisa do país que é como que você argumenta, né? E aí é uma bola de neve, porque se as pessoas tivessem mais cultura, mais educação, lessem mais, assistissem mais coisa, esse papo seria muito mais fácil, né? Ele seria muito mais palpável. A gente trocaria uma ideia, olha, que é muito legal, né, cara? A gente aprender com o outro, rever.
eu acho que esse momento de polarização política, ele tá burro. A gente tá com um escudo aqui que, não, eu não quero ouvir, eu não quero saber. Cara, se você não quer saber, você vai morrer ignorante, né? E vamos morrer todos juntos, e ainda se matando uns aos outros, que é o mais louco de tudo, né? E às vezes a ideia dos dois lados é a mesma, né? Do cara que vota ali, do eleitor. A ideia é a mesma, todo mundo quer ser feliz e quer ter, né, acesso às coisas, quer viver tranquilo, com paz, né? E viver sua vidinha, né? Mas é difícil essa comunicação, acho que está muito difícil por uma questão de falta de comunicação também, cara, falta de interesse, de cultura, de leitura, e a internet, que foi o que você falou, né? A gente morre de que hoje em dia a gente faz o cartaz do teatro aqui, espetáculo tal, 10 horas, em Maringá, no Vale Criativo. Aí a pessoa pergunta, que horas? Onde é? Qual é o espetáculo? Eu falo, cara, estão todas as informações aí, lê, é só você ler, né? Ler, e tá difícil mesmo, parece boçal o que eu tô falando, mas não, tá difícil, assim, ler, sabe? Assim, ler uma placa, né? Então, acho que a gente é muito adolescente ainda na internet, eu ainda tenho esperança, acho que é uma arma, né? O que você falou, tem coisas incríveis, mas tá dando uma emburrecida braba aí, eu espero que a gente reveja isso como humanidade em algum momento, né, cara? Com certeza. Vamos cantar mais? Mais uma do Pedro? Pedro? Pô, vou tocar. Já que a gente estava falando sobre isso, eu vou fazer uma música que eu fiz na eleição ali de 2019. Quando eu senti que a coisa estava um pouco esquisita. Eu não vou sair daqui, meu tempo é de ficar, o seu é de fugir. Mas eu não sei viver longe de mim, aqui nesse lugar. Eu quero ficar até o fim. Me dá um medo que dizem por aí que agora eles vão começar a proibir e escolher que direção devo seguir. Devo ser homem bom, andar no tom pra não cair. Trechinho. Curta e grossa. Cidadão de bem, né? A gente tem que ser. Temos que ser cidadãos do bem. Ai, ai. Mas eu acho que a gente tem que combater o fascismo, cara. Tem fascismo de direita e de esquerda, não Sem dúvida. Mas tem fascista também lá na extrema esquerda, né? Que a gente sabe, né? Que é uma impossibilidade de ouvir o outro. Eu acho que o fascismo é isso. Não consegue entender e ouvir a experiência alheia, né? Isso tem que ser combatido, né? O máximo possível, né? Isso virou quase lei, né? Eu gosto muito de assim, etimologia, né? Coisa das palavras, assim, eu viajo muito nisso, gosto muito da palavra. E essa palavra fascismo, eu sempre penso isso, né, cara? Fascismo quer dizer um lado só, né? Fico pensando, assim, analisando essa palavra, é como se seu rosto tivesse virado só para aquilo, né? E eu acho que é isso, a democracia passa por aí, né? Diálogo e calma, né? Diálogo e calma. Eu acho que a gente está num momento muito. Calma, cara, a gente nem se olhou, né? Então, você está atacando quem? Eu acho que o inimigo é outro, sabe? E a gente acaba entrando num lugar muito perigoso mesmo, de ficar alimentando a guerra, né? E aí estamos aí, cara, 2025, um mundo, vários espelhos para a gente observar, né? Vários espelhos pelo mundo inteiro para a gente olhar e falar, cara, não quero isso para o meu país, né? Não quero guerra religiosa no meu país, né? Quero um Estado laico. Hoje em dia, cara, isso é uma coisa que me deixa muito triste, assim. Eu percebo que realmente no Brasil o Estado não é laico, né? Não é assim. Você não tem o direito de ter a sua religião e guardar isso para você. E não me interessa dos outros, não me interessa o que o outro está fazendo também. Eu acho que o brasileiro é um povo muito incrível e eu não sei onde se dá essa deficiência aí de que a gente é muito preocupado com o outro, né? Com o que o outro está fazendo, com sua namorado ou namorada, o que o outro tá, com quem que o outro tá dormindo, o que o outro bebe, o que o outro... Cara, vai viver tua vida, né? Porque o problema não tá no outro, né? O problema não tá no outro.
Exatamente. Você me fez lembrar aquela música do Caetano Veloso, né? A Luz de Tieta, né? Que ele fala: todo mundo quer saber com quem você se deita, né? Nada pode prosperar, né? É mais ou menos isso, né, cara? Assim, o Pedro precisa, você está em silêncio aí, está mutado, eu acho. Você está mutado, não? Não conseguimos te ouvir. Eu vi que você balbuciou, mas não apareceu. Fala. Cara, sumiu o seu som. Sumiu Mutado o teu mesmo som. agora. Tá mutado. Aconteceu alguma coisa aí com o seu. Aí, desmutou. Vê agora. Continuamos sem eu te ouvir. Fala, Pedro. Eu acho melhor você sair e voltar mesmo. Sai e Talvez. volta, cara. Sai e volta. Acho que pode ser a saída. Mas isso é muito, o que você está falando é muito verdade, né? As pessoas estão, né, numa defesa narcisista, né? E aí eu lembrei, né, que recentemente eu vi, eu acho que vale muito a pena, né, para as pessoas entenderem isso que você estava falando sobre religião, ver o filme Apocalipse nos Trópicos, da Petra. Sabe? Que filme, rapaz. E olha que esse assunto ditadura militar, eu já li muita coisa, mas eu nunca tinha ouvido aquelas informações que ela organiza de um jeito muito legal e entrevista das lideranças, né, neopentecostais bem importantes e consegue revelar coisas que até então eu não tinha percebido. E olha que eu já estava com isso na cabeça, né? Então, muito desse movimento, eu acho, né, de impossibilitar as religiões, de impossibilitar a tolerância, entender o outro, vem também desse movimento que é denunciado pelo filme Apocalipse dos Trópicos. Então, vale a pena você, amigo ouvinte aí, espectador do YouTube que está nos vendo, assistir esse filme. Tira uma tarde, compra uma pipoquinha, vai ver no Netflix, está fácil de achar e entender, né, um pouco da política do Brasil, né, que aquilo ali fala muito do momento de agora, né? Donald Trump não é por acaso, gente. Né, conversando com um amigo hoje mais cedo, ele estava falando: o que está sendo bom do Donald Trump é que ele está sendo didático. Tudo aquilo que a gente já falava. Né? Opa, deixa eu... Acho que eu fiquei aqui e não... Ah, ele tá aí, né? Aê, Pedro. Voltou? Agora voltou o som, voltou. O que eu estava falando naquela hora é que é aniversário do Caetano hoje. Parabéns, Caetano. Parabéns para essa figura, né, importantíssima da nossa música, né, da nossa política, né? Eu lembro depois de 2018, eu fiquei chumbado assim. Aí ele em 2020 veio, apoiou Boulos aqui para prefeito em São Paulo, apoiou Manuela Dávila para prefeito em Porto Alegre. Eu falei, cara, esse cara realmente é predestinado, né? Um sujeito que veio para nos politizar, né? E muito acima da média. Que cara acima da média, cara. Caetano é foda. Pô, parabéns. Mais cedo eu quis citá-lo também, quando a gente estava falando sobre tocar instrumento. Ele também entendeu essa frase, né? Como é bom poder tocar um instrumento, né? Isso, exatamente. Naquela música Tigresa, né? Isso, é verdade. Mas dá tempo para mais uma música apenas, que nós estamos chegando pertinho do nosso fim aí, do filme. Pedro precisa tocar. Eu vou tocar minha música mais política, então, já que a gente está falando de política, vou tocar a música política, e que eu fiz logo depois de voltar de Mauá, uma visita lá no Pedro, ele sabe qual música que é. Claro. Será que o que é feito antes? Será que o que já passou? Será que é mais importante? Se o que importa é depois? Papo de nostalgia, os meus discos de vinil. Eu quero uma casa no campo, no interior do Brasil. Eu quero uma casa no campo, no interior do Brasil, pra ouvir o que eu quiser, que
e lembrar de momentos bons, lembrar do que eu não vivi. Eu esqueço que eu não sou daqui e voltar pra cidade, mudar tudo que eu puder. Sei que nada é perfeito, mas eu tento se eu quiser. E ser a lei, não produzir. Pelo menos um dia eu quero só alegria e seremos felizes no fim. Pelo menos no que depender de mim. Com pão, paz e poesia. Com pão, paz e poesia. Aí, sensacional. Você fez depois de ter feito o show lá, é isso? Não, foi depois de uma visita. Foi depois de uma visita à casa do Pedro, que eu tinha, quando eu cheguei para visitá-lo, para você ter ideia, ele estava com um filho assim, eu acho que devia estar com uns 7 meses, 8 meses. Eles estavam há 6 meses vivendo na casa nova deles sem energia. E eu cheguei lá, a energia tinha chegado na casa há uma semana. Então eu fiquei uns dias com eles ali, convivendo com essa vida completamente em que a sua preocupação é preparar a próxima refeição e ajeitar uma coisa em casa e resolver uma coisa no teatro e fazer. E eu fiquei vendo aquela vida dele ali, assim, e me inspirei nesse lugar, né? Tipo, eu até cito um pouquinho do lance do Zé Rodrigues, que é o criador do rock rural, como ele diz, né? Mas que era uma casa no campo, né? E, enfim, eu acho que foi uma inspiração nesse universo, porque para além do Pedro, tem outros amigos que fizeram esse mesmo movimento, né, de sair da cidade e procurar a vida no interior do Brasil. Acho que durante a pandemia, né, aconteceu bastante, né, de gente migrando, né, para o interior, né? Litoral, muito de gente fazendo um movimento... Revendo, né? A vida parece fazer mais sentido nesses lugares. Isso é uma realidade. Faz sentido, né? Muito legal essa conversa com vocês aqui, foi maravilhosa. Achei que a gente falou sobre temas muito interessantes. E esse programa que tem a produção da Denise Souza, nessa rádio, né, Brasil de Fato, essa rádio tão interessante que nos permite esse espaço, que a gente tem que agradecer, né, muito, poder falar um pouco sobre música e a vida, né? Acho que música, ela está permeando tudo, né, na vida política, o teatro, as outras artes, né? Cinema sem uma boa trilha sonora, né, é terrível, né? Porque o filme espelha a nossa vida e a gente sempre tem a nossa trilha sonora, né? Então, esse programa ele investe muito nisso, de mostrar, né, que tem muita gente, né, produzindo, e gente bacana como vocês, né, e que tem muita coisa legal para falar, né, experiências, né? E eu acho que ficou para nós aqui, Pedro Gracindo, vamos dizer assim, a certeza de que é possível, né, ser feliz no interior, aí, em Mauá, né? Você demonstra isso. Que bom, viu? Que bom, porque tudo muito assim, né? Todo mundo ainda naquela visão tem que vir para o sul, maravilha, sudeste, maravilha, para poder fazer sucesso. Nem sempre, né? Acho que dá para ter sucesso no seu espaço e a coisa andar, né? Acho que a galera lá do Axé Music, da música baiana, mostrou isso, né? E o pessoal de Pernambuco, recente também, do Reverbo, lá tem mostrado, a gente já entrevistou algumas pessoas aqui desse projeto Reverbo. E você, Pedro, é um bom exemplo aí, né? Sem movimento, né? Teoricamente, como chama, num coletivo de artistas, né? Mas mostrando que dá para fazer arte com o povo do local, né? Cara, com certeza. Acho que, pô, Sérgio, eu acho
povo brasileiro, assim, cara, uma coisa muito extraordinária, sabe? Eu acho o brasileiro muito talentoso mesmo, assim. Eu não conheço o mundo inteiro, né? Fui para alguns lugares, tive a oportunidade de trabalhar em alguns lugares, até com teatro, assim, e, cara, percebo, a gente é acima da média. O brasileiro, ele é acima da média, sabe? Acho que ele tem uma coisa especial aí, que não sei de onde vem isso, talvez de tanta mistura, de tanta cultura, sabe? De uma riqueza enorme da gente ser tão plural, cara. Então, pô, tenho um prazer. Na verdade, eu vim aqui e eu aprendo com essa galera mesmo, só, né? Como tem gente boa. Isso que você falou, e muito legal, cara. Muito agradecido da gente estar aqui no programa, pô, junto. Pedro, meu irmão, não poderia ser melhor, poderia estar com outra pessoa aqui. Muito legal esse encontro. E, pô, você é um cara muito carinhoso, prazerzaço estar aqui, viu? Falar com você, agradecer a Denise também. Obrigado aí. Todo espaço para o artista, ele é extremamente necessário, a gente poder falar assim de coração aberto, trocar uma ideia, se sentindo em casa, não tem preço, viu? Agradeço aí de coração estar aqui junto. Beleza, e a gente fica por aqui hoje, agradece Pedro Gacindo, Pedro Precisa, e vocês vindo a São Paulo, me procura para a gente tomar um chopp, conversar, e quem sabe mandar mais uma dessa aqui. Hoje o programa foi muito bom, muito agradecido mesmo, e a gente agradece também ao amigo ouvinte, né, do espectador do YouTube, por sua paciência e poder aqui a sua assistência, e não deixe de mandar aí para os seus amigos esse programa de hoje, porque ficou muito bacana, eu estou bastante feliz aqui com o resultado, tá bom? A gente fica por aqui, semana que vem tem mais Sarau do Tempo Livre, a gente agradece aí Pedro Precisa e Pedro Gacindo. Muito obrigado. Valeu, querido! Aí, vamos